Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, inscreva-se no canal. Curta nosso vídeo. Isso nos ajuda a trazer cada dia mais novidades. E agora vamos ao vídeo. Gasolina subirá até R$ 0,34 e etanol, R$ 0,02 com reoneração parcial. Governo elevará imposto de exportação sobre petróleo por 4 meses. A gasolina subirá até R$ 0,34 nas bombas, e o etanol, R$ 0,02 com a reoneração parcial dos combustíveis, disse há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os valores consideram a redução de R$ 0,13 para o litro da gasolina e de R$ 0,08 para o litro do diesel anunciados mais cedo pela Petrobras. Para manter a arrecadação de R$ 28,88 bilhões prevista até o fim do ano caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao nível do ano passado, o governo elevará o imposto de exportação sobre petróleo cru em 9,2% por 4 meses para obter até R$ 6,6 bilhões. Uma nova medida provisória será editada ainda nesta terça-feira, 28, para que os novos preços entrem em vigor a partir desta quarta, 1º. A nova medida provisória, MP, tem validade até o fim de junho. A partir de julho, informou Haddad, o futuro da desoneração dependerá do resultado da votação no Congresso. Caso os parlamentares não aprovem a MP, as alíquotas voltarão aos níveis do ano passado, com reoneração total. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do Programa de Integração Social, PIS, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha. Em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória 1157, que previa a reoneração da gasolina e do etanol a partir de 1º de março e a dos demais combustíveis em 1º de janeiro de 2024. Antes da desoneração, o PIS/COFINS era cobrado da seguinte forma: R$ 0,792 por litro da gasolina A, sem mistura de etanol, e de R$ 0,242 por litro do etanol. Entre as possibilidades discutidas entre o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e a Petrobras, estão a absorção de parte do aumento das alíquotas pela Petrobras, porque a gasolina está acima da cotação internacional, e a redistribuição de parte das alíquotas originais da gasolina para o etanol. Galípolo e representantes da Petrobras se reuniram nesta segunda-feira, 27. Com a reoneração parcial, as alíquotas de PIS/COFINS, que hoje estão zeradas, subirão para R$ 0,47 para o litro da gasolina e para R$ 0,02 para o litro do etanol. Por força de uma emenda constitucional, a diferença dos tributos entre a gasolina e o etanol deve ficar em R$ 0,45. O impacto para o consumidor ficará menor justamente porque a Petrobras usará parte do colchão, reserva financeira constituída pela companhia porque a gasolina e o diesel estavam acima do preço médio internacional, para absorver parte do aumento do impacto. Impacto fiscal. Haddad disse esperar que a petroleira pudesse reduzir o preço em ritmo maior que o anunciado. Nossa expectativa era maior. Não se está discutindo a política de preços da Petrobras. Aguardamos a decisão da empresa sobre os preços dos combustíveis em março para decidir sobre a reoneração, explicou. Em relação ao impacto sobre as contas públicas, o ministro disse que o compromisso assumido no início do ano para reduzir o déficit primário está mantido. A meta estabelecida pelo Ministério da Fazenda em janeiro é de déficit inferior a 1% do PIB. E de ter um novo arcabouço fiscal aprovado para estabelecer o equilíbrio necessário para o país voltar a crescer, declarou Haddad. Com o aumento do imposto sobre as exportações de óleo cru, o governo continuará a reforçar o caixa com os R$ 28,88 bilhões anunciados em janeiro. O ministro também rejeitou as alegações de que a reoneração signifique aumento da carga tributária. Não estamos pensando em aumento da carga tributária. Estamos pensando na recomposição do orçamento em relação à receita e à despesa, em manter a arrecadação e os gastos dentro da média histórica, declarou. Ele ressaltou que a tributação das exportações de petróleo impactará a Petrobras e as demais exportadoras de óleo cru em 1% do lucro do setor. Esse valor de 1% está na medida provisória, destacou. Haddad disse esperar que a medida ajude o Banco Central a reduzir os juros no futuro. Segundo ele, as taxas atuais estão altas e prejudicam a retomada da economia brasileira.
Dívida dos estados. Anunciada para as 17 horas, a coletiva começou com 35 minutos de atraso. Antes de conceder a entrevista, Haddad foi ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reunir-se com o ministro Alexandre de Moraes. Os dois discutiram o acordo da dívida dos estados, do qual Moraes é relator no Supremo Tribunal Federal, STF. O governo tenta uma forma de parcelar a compensação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, para repor as perdas com a limitação das alíquotas sobre combustíveis, gás natural, energia, telecomunicações e transporte coletivo. Imposto administrado pelos estados, o ICMS incide sobre o consumo e é o tributo que mais arrecada no país. O que você acha desse aumento na gasolina? Sua opinião será muito bem-vinda. Obrigado por ficar até o final. Comente o que achou. Vejo você amanhã. Fonte https://piauioge.com. Agência Brasil.